lugar ou no outro, mas zerado, cara. Nossa, fiquei com esse carro bastante tempo. Mais uns 2, 3 anos eu fiquei com esse carro. Depois eu conto a história dele. E aí acho que foi o último carro que eu peguei. Não, ele ainda participou da minha compra do Pointer. Mas vamos voltar na amizade. Nesse ínterim, que eu provavelmente já tinha pego o Chevetinho, já estava tudo certo, a gente se encontrava no trabalho, de vez em quando a gente almoçava junto, de vez em quando a gente tomava uma cerveja. Ele era todo cheio de rolo, todo cheio de coisas, ele gostava de contar pra mim e tal. E ele me contou muito da história dele, a nossa amizade foi aí virando amizade, não mais um colega de trabalho ou de negócios. Ele foi um cara que ele teve que se virar a vida inteira. Ele, com 18 anos, tinha um ônibus que fazia excursão pro Paraguai, cara. Então assim, é na 67A. Então assim, ele tinha uma vida bem diferente, cara. E era um cara que aprendeu a ser um puta negociador de qualquer coisa. Ele fez a vida dele, comprou a casa dele, tudo na base do rolo. Era eu compro e depois eu corro pra fazer. E sempre viveu na legalidade, não tinha nenhum problema. Essa aqui, ó, 67A. Uma coisa que me chamou muito a atenção, ainda nessa época, ainda na editora, ele um dia me procura lá na empresa, uma sexta-feira. Ó, seguinte, Marco, eu tô casando, velho. E eu, assim, não tenho dinheiro pra nada, tal. Vou fazer um churrasquinho, vai estar meu pai, uns 2 amigos. E eu queria que você fosse, leva sua noiva, tal. E, mano, isso me comoveu, de verdade. Me comoveu de verdade. Quando eu cheguei lá, realmente não era uma festa, não tinha 10 pessoas. Ele tinha casado no civil, e pra não deixar passar em branco, tava ali os pais da esposa dele, tava ali os pais dele, 1 ou 2 amigos, e era isso só, cara. Só. Ele pegou um salãozinho de um prédio, algum dos amigos, alguém cedeu lá o apartamentinho pra ele e tal. E enfim, isso me chamou muito a atenção, me marcou muito. Eu falei, nossa, cara, que honra, né? E comentei isso tanto no dia quanto várias vezes que a gente se falou. Falei, nossa, me chamou muito a atenção, Fabrício. Você só tinha família e amigo, 2, 3 amigos muito próximos, amigos de infância de você. E você chamou eu e minha noiva. Nossa, cara, fiquei comovido, muito obrigado. E, enfim, a gente continuou se falando. Ele saiu antes de mim, bem antes de mim ele saiu. Começou a vender até, como é que chama? Começou a vender até bloqueador, aqueles tipo Car System, mas era da Ituran, no começo da Ituran, quando a Ituran estava começando a fazer as coisinhas ainda. E ele me procurava, me oferecia, tal. Depois eu também passei por uns momentos difíceis e tal. O meu Chevetinho tinha bagageiro. Tinha não, eu tinha um bagageiro, porque ficava feio, aquele tipo de bagageiro que não é os racks que existe hoje. E ele começou a mexer com rolo, um em cima do outro, um atrás do outro. E às vezes ele comprava carro PT, perda total pela seguradora. Ele comprava esses carros e reformava de verdade. Só que aí ele usava de uma coisa que eu não gosto. Ele ia em qualquer desmanche, inclusive em alguns que ele sabia que eram ilegais. É aqui que eu saio já. E ele me chamava porque, mano, eu tô precisando de alguma coisa pra pôr peça de carro. E aí ele me chamava, pagava o almoço, dava um dinheirinho pra cobrir a gasolina e um pouquinho mais e tal, pra levar. Comprava porta, comprava traseira de carro, ia lá na Rio das Pedras. Nossa, assustador, cara. Enfim, ele não tinha muito escrúpulo pra esse tipo de coisa. Não era nem nada que ele fazia ou não, mas ele não tinha esse escrúpulo. Ele não olhava, é roubado ou não, não importa. Tá vendendo numa loja, ele comprava da loja. Tipo assim, todo mundo faz isso, né? Era esse tipo de coisa que ele não tinha escrúpulos. E eu já era um pouquinho, sempre fui um pouco mais
cabreiro com isso, de alimentar a indústria do problema, né? Enfim, tô chegando já, não vai dar pra terminar a história do Fabrício, porque tem bastante pra falar ainda. Dá pra ver que as histórias são grandes, né? E ele me ajudou algumas vezes e tal. Às vezes ele me pediu uma ajuda de buscar alguma coisa, pegar alguma coisa pra ele e tal. Tá sem trabalhar e não sei o que. Teve uma outra época que eu tava desempregado e eu resolvi mexer com transporte. Ele me fez uma proposta. Ele tinha uma uma van grandona e ele tava oferecendo a van pra fazer sociedade. Assim, a van é dele e eu dirigiria e eu faria contratos com indústrias que contratam esses autônomos pra entregar. E aí, meio a meio. Entendeu? Tipo assim, eu ganhei 8 mil no mês, 4, o lucro, né? Lucro líquido, né? 4 é dele, 4 é meu. É assim, ele não fazia nada, né? Depois eu ia acabar comprando a van dele, né? E ele várias vezes me emprestou a van para algumas coisas que eu precisei. Ele ficou um bom tempo com essa. Eu não lembro exatamente. É uma Kia. Eu acho que era uma Kia. Antiguinha, feiona, mas nossa, um carrão. Cheguei aí pra Pirassununga com o Mauro, minha mãe e o Ivan, ainda pequenininho, pra pegar móvel lá da Reni. E é isso. Deu pra passar um pouco da história do Fabrício, de aventuras que a gente teve. Na volta eu vou continuar isso, no próximo vídeo, eu vou continuar isso já num contexto mais pessoal. Num contexto mais das outras coisas que aconteceram e do que fez ele atualmente ser meu ex-amigo. Deixando claro, tá? Ele não me fez nada. Ele não me fez nada de errado. Nada, nada. Não tenho uma vírgula a falar sobre alguma coisa que ele tenha feito para me prejudicar ou que tenha me prejudicado. Se alguma coisa me prejudicou, ele correu atrás e arrumou. Mas é isso, gente. Ai, nossa, avião, velho desce, né? E hoje eu ainda fiz uns esforços físicos com a cama lá, carregando para lá e para cá, desmontando e montando. Então já sabe o que que dá, né? É isso aí.